empresa, e afinal de contas, todos nós sabemos o que é empresa, né? Então vamos começar pelo ápice. A empresa tal comprou empresa. Mentira. Empresa nenhuma compra empresa, porque empresa é um corpo físico, a empresa é o prédio ali. Quem compra é o empresário. A empresa, o que é a empresa? É uma atividade que o empresário vai exercer, uma atividade empresarial. Uma atividade empresarial, ela vai consistir em quê? Em bens e negócios. Então, o que é realmente essa empresa? A empresa ela é um fator social. Sem a sociedade não vai existir a empresa. Se não vai existir a empresa, quer dizer o quê? Vai haver uma lacuna ali. Mas e aí? E como que entra essa questão da sociedade? Nós vamos ver lá no artigo 981 do Código Civil, aonde que nós vamos ler lá a constituição dessa sociedade. Thiago, por favor. Meu assessor jurídico. O 981, disposições gerais. Celebra o contrato de sociedade às pessoas que reciprocamente se obriga a contribuir com os bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e partilha entre si dos resultados. Perfeito. O empresário, nós sabemos o que é o empresário, então, é aquela pessoa que vai exercer uma atividade econômica. Perfeito? Um outro percalço que se existe é quando fala, eu estou trabalhando naquela firma. Para mim, verso é um cognato, que a firma vem da palavra firm, uma palavra inglesa, firm, que significa o quê? É esse agrupamento. O outro erro, foi uma palavra portuguesada. O Márcio comprou o meu carro, então nós vamos ali no cartório, nós vamos registrar ou o quê? Reconhecer a firma. Então quer dizer que a firma é uma assinatura. Mas já caiu no usual, né, no popular, que se utiliza. Poxa, Cláudio, mas e aí? Isso tudo para nós falar sobre EIRELI. O que é EIRELI, Vamos lá. Empresa individual de responsabilidade limitada. Uma empresa individual de atividade limitada. Ótimo, perfeito. E dessa constituição dessa EIRELI, eu, Cláudio, quero constituir uma EIRELI. Mas só que eu sou muito amigo do Thiago. E aí? Eu e o Thiago podemos constituir essa EIRELI? Sim. Eu e o Thiago podemos constituir essa EIRELI? Não. Inicialmente, surgiu-se no princípio a sociedade, que é um subterfúgio usado pela maioria a fim de caracterizar a modalidade limitada. Momento, então, que a Lei 12.441 lembra nós, Thiago? surge a EIRELI. A Lei 12.441, datada em 11 de junho de 2011, onde foi alterada a Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 do Código Civil, para permitir a constituição de empresa individual de responsabilidade limitada. Alterando o artigo 1º, esta lei é acrescentada o inciso 6º ao artigo 44, acrescentado o artigo 980-A ao livro 2 da parte especial e alterado o parágrafo único do artigo 1033, todos da Lei 10.406 de janeiro de 2002, do Código Civil, modo a instituir a empresa individual de responsabilidade limitada nas condições que especifica. Artigo 2º, a Lei 10.406 de janeiro de 2002 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 44, inciso 6º, as empresas individuais de responsabilidade limitada. Livro 2, a título 1A da empresa individual de responsabilidade limitada. Artigo 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titulada totalidade do capital social devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente do país. Então, essa lei, quando ela inclusive foi sancionada recentemente pela nossa presidente, né, em junho de 2012, onde que dava totalmente essa legalidade. Só que existe uma divergência muito grande ainda entre doutrinadores, porque já se exercia essa atividade EIRELI no Chile e aonde mais? Paraguai. Chile, Paraguai. No Portugal. Aonde que já existia, acontece o seguinte, na nossa legislação hoje,
nós temos alguns percalços ainda. Por quê? O cônjuge se casou, regime universal de bens. Eu, Cláudio, constituí a minha herança. Perfeito? Automaticamente, se você analisar pela LTDA, que todos já falaram aqui, né, a minha esposa, ela seria responsável comigo nessa empresa? Não. Por quê? Somente um sócio tem que ser detentor de 100% das cotas. 100%, a totalidade. Ótimo. Eu sou uma pessoa extremamente dotada, tenho muitas posses, tenho fazenda, tenho carros, tenho lotes. Constituí Meirelli. Perfeito. Só que eu fiz um negócio jurídico com meu amigo. E eu fiquei inadimplente com ele. Os meus bens não vão ser associados com essa dívida com ele. Opa, Cláudio, espera lá. Tem uma exceção. Ah, sim, tem uma exceção. Se eu devo o fisco, ou eu contratei o Thiago, carteira assinada, que eu posso, sem nenhum problema, só que eu deixei de recolher o FGTS do Thiago. Tive uma multa rescisória que eu mandei o Thiago embora, eu não paguei. Aí sim, os bens vão se comunicar. Aí sim, aí eu vou ter que tirar dos meus bens para cumprir com aquela dívida. Até aí, ok. O Thiago quer comprar, e o Thiago é detentor do Meirelli. Ele já tem a empresa dele constituída. Eu sou uma pessoa jurídica e eu trabalho, eu tenho uma sociedade. O Thiago tem um dinheiro para investir. Poxa, Cláudio, você está trazendo tênis, multimarcas, roupas multimarcas, mas eu tenho um sócio, Thiago, mas eu quero participar com você. O Thiago pode? Pode, porque ele está saindo do regime que é Meirelli para ir para um societário, que é de sociedade. Quanto a isso, não tem problema. Mas o Thiago viu que o negócio meu está bombando, tá? Poxa, as taxas, o Cláudio está pagando tal. Eu vou abrir outra Meirelli. Não pode. Não pode. A lei não permite que ele abra outra Meirelli. Ah, mas o Thiago tem um olho de batata desse tamanho. Vou fazer com a minha esposa, abre uma concorrência com ele lá no bairro. Amor, a situação do Cláudio está bem, financeiramente está vendendo, tal. O que você acha abrir uma empresa? Mas não vai abrir um CIMEI, não, porque esse MEI você só pode arrecadar até 60 mil anual, 5 mil por mês. Você imagina, você com essas roupas aí vai bombar, você vai tirar 10 mil. Então vamos constituir outra Meirelli. Aí a esposa dele pode, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Mas Thiago e esposa constituem uma, sem chance, não pode. Até mesmo porque, só interferindo, primeira colocação. Quando ele falou que o Thiago poderia cobrar dele se tivesse sido empregado dele, depois quando ele falou de fisco, essas hipóteses são as hipóteses que a gente celebraria aí como hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Então, em caso de fraude, confusão patrimonial, abuso de poder e passivo trabalhista e físico, a gente pode tirar aquela proteção legal que foi dada com o registro, tanto em sociedades como também para esse empresário individual de responsabilidade limitada, que é o Meirelli. Tá? Esse é o primeiro ponto. E essa questão de participação significa dizer que o sujeito só pode ser Meirelli uma única vez. Né? Então, o fato dele constituir uma sociedade, por exemplo, com a esposa, não teria problema. Por quê? Porque aí ele está constituindo sociedade, ele não está sendo um Meirelli para uma determinada atividade e um Meirelli para outra atividade. Perfeito. O artigo 981, ele tange sempre na sociedade, só que nele tem essa exceção, que foi o 980A. Lembra nós o 980A, por favor, Thiago? Ele é a exceção do 981, onde que dá a constituição da Meirelli. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Perfeitamente. Nós vamos ter umas maiores críticas que todo mundo fez. Posso apresentar? Pode. Interessante que
Só para os senhores entenderem, essa questão de integralizar esses 100 salários até, no mínimo, 100 salários mínimos, é justamente para proporcionar para o eventual credor que irá negociar com essa empresa uma certa garantia, porque senão não teria nenhuma vantagem para ele. Considerando que, na realidade, não precisa ser necessariamente em dinheiro, poderá ser em imóveis e título de crédito. Só não pode ser integralizado prestação de serviço. Só para acrescentar a informação. Nós vamos ter uma situação aqui agora. Vamos mudar o foco do Thiago agora. Agora é o Jonatas. Jonatas. Uma situação que nós vamos ter uma empresa LTDA. Inclusive, a título de curiosidade, foi um concurso do Ministério Público de Santa Catarina de 2010. Pode ser constituída da reunião de todas as cotas de outra espécie societária em uma única pessoa? Vamos explicar isso aqui. O Jonas, ele é sócio A da empresa X. Amamos matemática. O Tiago é detentor de 40% dessa empresa aqui. Empresa Y. O Jonas compra a parte de Tiago. Ao teor da pergunta, pode ser constituída de uma reunião de todas as cotas de outra espécie societária que é a LTDA em uma única pessoa? O que vocês acham? Pode ou não pode? Sim. Por que pode? Ficou claro, né? Tiago, o Jonas vem aqui e me compra 49%. Automaticamente ela era detentor de 51%. A união dessas cotas, 100%. Quem é detentor de 100%? Qual que é o pré-requisito para ser L? Que uma única pessoa seja detentora de 100% das cotas. E depois a gente vai estudar que, na verdade, isso não vai acontecer de forma automática. A partir do momento que você tem um tipo societário, você pode se transformar em IRL. A primeira hipótese é essa e a segunda hipótese é se, por exemplo, o B viesse a falecer e A ficasse como único sócio. Você não pode ter... Qual que é o pressuposto para a existência de sociedade? A existência de duas ou mais pessoas. E o artigo 1033 ele coloca que é causa de dissolução de sociedade a não recomposição do quadro societário em até 180 dias. Então, ele tem um prazo de 180 dias para ele um outro sócio. Se ele não arrumar outro sócio em até 180 dias, ele vai, ou essa sociedade limitada vai deixar de existir juridicamente, causa de dissolução, ou ele pode requerer a sua transformação em empresário individual de responsabilidade limitada. Então, você só tem que pensar nisso, que essa tanto no caso de aglomerar capital, quanto de ficar sozinho, ela não é automática. Ele tem que requerer a transformação do tipo societário, que a gente vai estudar depois lá na frente como é que se opera essa transformação. E as responsabilidades são as mesmas da sociedade, tá? Os impostos, os encargos são os mesmos. Ele vai diferenciar um pouco também do CIMEI, porque o CIMEI, como vocês viram no grupo passado, ele pode contratar somente um funcionário. Esse já não. A IRL, perfeitamente. E um detalhe que não se pode esquecer é que a empresa vai chamar multimarcas, e nunca esquecer que no final tem que entrar EIRELI. Para que a pessoa saiba que é uma empresa limitada. Nossa, fosse uma prova aqui, professora. Alguma coisa para ser acrescentada ao nosso grupo? Acho que nem pode. Nem pode, porque isso, porque nós falamos para elas, para não aprofundar muito, porque senão... Perfeito?